Agora na página 25 com regência nominal. Vocês têm um pouquinho de exercício antes, que vocês sabem que o sistema da apostila é muito bom, até por conta disso. Vocês começam fazendo atividades para depois nós passarmos a definição. Mas nesse momento único, né, em que vivemos, vamos falar sobre a regência nominal antes de fazer essas atividades. Bem, a regência nominal, como eu já falei no começo, assim como a regência verbal, tem relação com o uso de preposições. Porém, agora nós não estamos mais falando sobre verbos, nós estamos falando sobre nomes. E esses nomes, em língua portuguesa, seriam substantivos, adjetivos e advérbios, mais especificamente. Nós vamos falar dessas três classes gramaticais. Bom, o que acontece com essas três classes gramaticais? Alguns substantivos, alguns adjetivos e alguns advérbios pedem complemento. Eles não têm sentido sozinhos, eles pedem um complemento. Se eles pedem um complemento, esse complemento dos nomes sempre terá preposição. Então, diferente dos verbos que podem ser seguidos de um objeto direto ou indireto, os nomes que pedem preposição, eles terão sempre a preposição, sempre indiretos. Então, ele precisou de complemento, tem que ser esse complemento com preposição. No caso dos adjetivos, dos substantivos e dos advérbios. O que vocês têm aí lá no finalzinho da página 25, que eu quero que vocês prestem atenção, tá até esse exemplo está em verdinho. Vejam como a preposição, ela pode alterar o sentido da oração, o sentido da palavra. Então, vocês têm aqui embaixo, ó, queridos, esses dois exemplos aqui, ó. Eu digo, fechamos um acordo com os times rivais. Com. Então, fechamos um acordo com. Qual o significado dessa frase? Se nós fechamos um acordo com os times rivais, quer dizer que nós, provavelmente um time, conseguimos fechar um acordo com os times rivais. Os times que são contrários a nós. Ou nós, patrocinadores, fechamos um acordo com esses times. Mas se eu mudar a preposição na mesma oração e usar aqui entre, fechamos um acordo entre os times rivais, eu não faço parte desse acordo. Eu só consegui fazer com que eles entrassem em acordo. Então, fechar acordo com os times, sou eu fechando acordo com eles. Fechar acordo entre os times, eu só organizei, não faço parte desse acordo. Eu consegui fechar entre eles. Então, a mudança da preposição, depois da palavra acordo, que é um substantivo, modifica o significado da oração. Então, eu tenho que tomar cuidado com a preposição que eu utilizo, para que eu não mude o sentido da minha oração. A partir daí, vocês vão encontrar na página seguinte, que já é a página 26, um quadro. É esse quadrinho aqui, ó, bonitinho. Esse quadro, ele vai trazer para vocês os principais adjetivos e substantivos, tá? As regências mais comuns dos adjetivos e substantivos, ou seja, os adjetivos e substantivos que pedem preposição e qual preposição eu posso usar ou não depois desses adjetivos ou substantivos. Aí, nesse momento, vocês devem estar pensando assim, o quê? Mas eu vou ter que decorar esse quadro? Não, não precisa ficar decorando o quadro, não. É importante o quê? Vamos fazer uma leitura desse quadro para vocês, pelo menos, ouvirem essas regências nominais, quais são elas, quais são as principais. E depois, vocês têm que aprender praticando. Eu vou enviar uma lista de exercícios para vocês, exercícios de reforço. Já está na minha programação da semana. Vocês vão fazer os exercícios da apostila de dever. Eu já vou deixar um deverzinho, que é para quarta, porque de terça a gente não tem aula de português. E depois eu vou passar essa lista de exercícios de reforço. Isso a gente aprende praticando. Aliás, não só isso. Gramática e matemática, especialmente, que são as que eu mais conheço, você só aprende praticando, exercitando. Acredito que em física e química não seja muito diferente. Então, assim, não é decorar. Decorar o quadro. Você pode decorar essa tabela aqui todinho, o quadro todinho.
Se você não souber usar, não vai adiantar de nada o que você decorou. Acabou a prova, você já esqueceu tudo. Não, você tem que saber usar. Até porque vocês vão precisar muito, muito disso nas produções de texto. Eu sempre digo, para que aprendemos gramática? Ai, para que eu vou usar isso? Você vai usar isso, queridos, para produzir textos melhores, textos orais ou textos escritos. É para isso que você vai usar gramática, né? Não é para sair por aí falando assim, as principais regências nominais são acessível a blá 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 blá. Ninguém vai ficar repetindo essa tabela, não. É para usar na hora de escrever ou na hora de falar, enfim, na hora de produzir os seus textos, ok? Então, na tabelinha da página 26, nós temos aí as regências mais comuns. Então, acompanhem, queridos, por favor. Vocês já viram essa tabela o ano passado, é só relembrar. Então, temos os primeiros adjetivos. Acessível, algo que é acessível a alguma coisa. Acostumado, tudo adjetivo por enquanto. Quem está acostumado a alguma coisa ou com alguma coisa, tem opção. Adequado, o que é adequado a alguma coisa. Alheio significa que você está por fora, né? Então, estou alheio à situação, ou seja, não estou sabendo o que está acontecendo. Amoroso com, quem é amoroso com alguém. Ansioso, pelo amor de Deus, de novo a palavra ansioso aqui. Ansioso é com S que escreve, ansioso, S-I-S, ansiosamente, S-I-S. Então, vamos lá. Ansioso. Quem está ansioso por alguma coisa ou para alguma coisa. Estou ansioso por minha festa ou estou ansioso para a minha festa. Atento. Quem está atento a alguma coisa. Compatível com ou compatível entre. Então, o meu gênio é compatível com o seu. Combina. Contemporâneo. É contemporâneo a ou é contemporâneo de? Contemporâneo quer dizer que vem depois, que vem puxando, que vem mais para o futuro. Então, vamos dizer assim. Deixa eu dar um exemplo de autores. Podemos dizer que Carlos Drummond de Andrade é contemporâneo a Álvares de Azevedo, por exemplo, porque ele vem depois, bem depois, inclusive. Contrário a. Eu sou contrário à abertura das portas. Eu sou contrário à greve. Quem é contrário a alguma coisa. Cuidadoso com. Sou cuidadoso com meus animais. Sou cuidadoso com meus avós. Cuidadoso com. E assim vocês têm toda a lista de adjetivos que eu gostaria que vocês dessem uma lida geral, pensando assim da forma eu dei para vocês o suporte agora de como você pensa isso numa frase. Então, como são adjetivos, eu posso pensar sempre assim, quem é entendido em alguma coisa. E tá aqui a preposição. Vão treinando nesse sentido o cérebro de vocês. E a mesma coisa aqui ao lado com os substantivos, ó. Fechei um acordo com, ou fechei um acordo entre, que é o exemplo que nós acabamos de ver. Admiração. Tenho admiração a pintores da época do Renascimento. Ou tenho admiração por vocês. Amo a ou amor a o amor por. Então, tenho amor a vocês, ou tenho amor por vocês, queridos. E assim por diante, assim sucessivamente, tá? Deem uma olhadinha nessa tabela, não é para decorar. Em casa, vocês vão fazer as atividades, vocês podem até consultar a tabela. É óbvio que no momento de prova não vai poder consultar, mas aí vocês exercitando, vocês vão se acostumando.
Muitos desses vocês já utilizam no dia a dia sem perceber, sem saber que é regência nominal, sem saber que eu estou usando um adjetivo com preposição, um substantivo com preposição, enfim. Vocês já utilizam. Esse conteúdo ele vai muito também do feeling do aluno na hora de escrever, né? Que algumas preposições não combinam com aquilo. Então, além de conhecer, também vai muito de você observar, de você ler bastante. Quem lê já está acostumado com esses termos. E por incrível que pareça, a leitura ajuda. Por falar em leitura, estamos lá com o Alto do Busão do Inferno. A nossa avaliação está marcada para a próxima quinta-feira. Eu não sei se ela vai acontecer na quinta-feira mesmo, tá? Por conta de toda essa parada e tal. É possível que eu adie, mas aí eu já mando um recadinho para vocês na agenda. Se não for essa semana, vai ser na outra. Leiam. Leiam atentamente, aproveitem a leitura que o livro é bem legal. Deverzinho para vocês para quarta-feira, página 28 a 31 da apostila 2. Façam os deveres, tirem foto e mandem na plataforma. Vai na plataforma, entra em português, entra nas atividades, eu vou colocar essa atividade lá, clica na atividade, mensagem e envia a foto das atividades que eu quero ver se vão fazer mesmo, tá bom, amores? Bom estudo, fiquem com Deus. Beijos!